Bom, vamos então falar agora sobre algumas dessas camadas de ajuste. Vou abrir uma nova imagem, tá? Ctrl O ou Command O, e vou vir aqui na imagem 03.jpg, que é a imagem dessa casa. E vou clicar aqui em abrir. Aqui então a gente tem a aba Adjustments, ajustes, tá? Se ela não estiver aberta aí no seu Photoshop, você vem aqui, Window, janela, e tem aqui Adjustments, ajustes. Todos esses ícones daqui, cada um deles é uma camada de ajuste diferente, tá? É óbvio que eu não vou falar de todos, porque o negócio ia ficar até chato, porque são muitos. E muitos deles a gente usa para coisas muito específicas. Eu vou então mostrar aqui os mais usados, né, os que vão dar resultados melhores para a sua imagem, teu tratamento, e que os profissionais utilizam muito. Então vamos começar aqui por esse segundo ícone, que é o ícone do Levels, que são os níveis. É justamente o primeiro que eu começo, né? Eu começo o tratamento da imagem utilizando Levels, para eu achar os níveis de preto e de branco, fazer esse ajuste, caso eu precise trazer um pouquinho mais informação das áreas pretas ou das áreas brancas. Também dá para mexer um pouquinho de leve aí com o contraste da imagem, então eu vou dar um clique nela. Quando eu faço isso, né, vai abrir aqui a aba de propriedades com todos os parâmetros. Aqui vai abrir uma nova camada, onde a gente vai ter uma layer de máscara, né, vai ter uma máscara aqui. E aqui do lado vai ter o ícone, que é exatamente o ícone que a gente clicou. Isso é bom para a gente fazer uma identificação de qual camada de ajuste é aquela. Com o tempo, você vai acostumando, você vai identificando pelo menos as principais camadas aqui. Então, aqui dentro de propriedades, eu tenho os presets, que são as pré-definições, tá? São coisas já prontas, parâmetros já prontos. Você pode ir clicando aí, ver o que faz, tá? Mas eu não indico muito, porque cada imagem é uma imagem, são presets para você, talvez, você pode utilizar eles para você poder fazer aí ter um ponto de partida, de repente, mas eu não indico que você utilize eles, não. Eu prefiro fazer tudo na mão mesmo. Aqui embaixo tem um botãozinho Auto, de automático. Quando você clica nele, o próprio programa ele já vai analisar a tua imagem e vai fazer um ajuste. Vai colocar aqui, vai sugerir os parâmetros que você, da maneira que ele gostaria de ajustar. Nem sempre isso fica legal, tá? Até porque o legal é você dar a sua intenção na imagem e não deixar que o programa trabalhe por você. Isso aqui não é o Instagram, isso aqui é o Photoshop. Tá? Então eu vou dar um clique aqui nesse íconezinho aqui do meio, que é uma setinha, né, dando meio que uma volta, que isso daqui faz com que todos os parâmetros voltem ao zero. Do lado do alto, do botão do alto, eu tenho aqui um drop-down que fala RGB, Red, vermelho, Green, verde, Blue, azul. É para mexer ou em todos os canais ao mesmo tempo, ou então nos canais separadamente. Mexer nos canais separadamente é uma coisa mais avançada, a gente vai ficar pelo menos por enquanto aqui nessa parte só de RGB. Até porque eu prefiro, quando eu vou mexer, tenho que mexer nos canais separadamente, eu prefiro mexer com outras camadas de ajuste aqui. Bom, esses conta-gotas aqui da direita eu não vou nem falar porque isso aqui é um lixo. Tá? Eu não vou nem perder nem o meu tempo, nem o teu, explicando um negócio que você nunca vai usar na sua vida. Vamos então para os parâmetros de verdade, tá? Para os parâmetros que realmente vão funcionar bem na tua imagem. Primeiro, a gente tem esse histograma aqui, esse gráfico, né, que tem esses três íconezinhos. A gente chama esse histograma daqui, né, essa área desses parâmetros, de níveis de entrada, Input Levels. E essa barrinha que tem aqui embaixo, ó, de Output Levels, que são os níveis de saída. Vamos primeiro ver o que são os níveis de entrada. A gente tem três ícones. Um preto, né, correspondente às áreas mais escuras. O do meio, correspondente às áreas de tons médios. E o outro aqui da direita, correspondente às áreas de branco, às áreas mais claras da imagem. O que acontece? Quando eu pego aqui o preto e arrasto para a esquerda, ele vai escurecendo cada vez mais as minhas áreas escuras. Vou voltar aqui. Quando eu pego o branco, clico e arrasto para a esquerda, ele vai clareando as minhas áreas mais claras. E aqui, no meio, os tons de cinza, ele vai mexer com as tonalidades médias da minha imagem. Se eu arrasto para a esquerda, ele vai clarear essas áreas, e se eu arrasto para a direita, ele vai escurecer essas áreas. O Output, ele faz o contrário. Se eu mexo aqui no íconezinho preto
e arrasto ele para a direita, ele vai clareando as minhas áreas mais escuras. E se eu arrasto o íconezinho branco aqui para a esquerda, ele vai escurecendo as minhas áreas mais claras. Ou seja, a gente tem que fazer a análise do histograma e a análise do que a gente quer fazer com a imagem também. Por exemplo, eu vou deixar essa imagem, eu quero deixar essa imagem um pouquinho mais clara, né, mais definida em todas as áreas dela. O que eu vou fazer? Analisando aqui o histograma, eu vejo que as áreas de branco estão longe daqui do lado direito, ou seja, eu ainda posso puxar um pouquinho mais de branco. Essa parede pode ficar um pouquinho mais branca, né? Pode ficar um pouquinho mais interessante. Então aqui tem o pulo do gato, tá? Eu vou pressionar e segurar o Alt do teclado, ou então o Option para quem usa Mac, clicar em cima desse íconezinho daqui com o botão esquerdo e vou arrastando ele aqui para a esquerda. Conforme eu vou chegando aqui perto do histograma, você nota que ali vão abrir algumas cores, alguns canais de cor. Isso, né, tecnicamente, a gente pode falar, está furando alguns canais, mas explicando de uma forma um pouco mais leiga, a gente está perdendo informação naquelas áreas que estão ali. Então, ali é mais ou menos o quê? Ali é o céu, ali são as nuvens da minha foto. Então, eu posso chegar aqui até abrir um pouquinho do canal branco e voltar um tantinho e soltar. Pronto, achei os meus níveis de branco, né? Ou seja, é como se eu tivesse pego essa parte daqui do meu histograma e chegado ele mais para a direita, tá? Então ele está limitado agora, ele trouxe os brancos, meus brancos agora estão mais brancos. Se eu quiser ver o antes e o depois, eu posso clicar nesse olhinho daqui, clico, ele desliga a layer de ajuste, eu consigo visualizar a minha imagem como original, né? Como eu abri, e clicando de novo, ele vai me mostrar depois do meu ajuste. Aqui, o que acontece é que os meus níveis de preto estão pegando já um pouquinho, né, do lado esquerdo. Se eles estivessem afastados como branco, eu faria a mesma coisa. Pressiono e seguro o Alt, né, o Option, e vai tentando achar aqui os meus níveis de preto. Só que nesse caso daqui, não é isso que eu vou fazer. Eu quero clarear um pouquinho mais as áreas escuras da minha imagem. Então eu vou vir aqui nos níveis de saída, no íconezinho preto, na setinha preta, clicar e ir arrastando aqui, arrastei e soltei, viu? Já chegou um pouquinho mais aqui ao meu histograma, vou dar um Ctrl Z para você dar uma olhada, o histograma estava aqui, achatado do lado esquerdo, e agora eu cheguei um pouquinho mais para o lado. Já deu um pouquinho mais de informação aqui nas áreas mais escuras, mas eu quero trazer um pouquinho mais. Então eu vou clicar aqui e arrastar um pouquinho mais, e aí eu já estou fazendo uma coisa mais visual, tá? Porque infelizmente a história do Alt não funciona aqui nos níveis de saída. Então o que você tem que fazer é analisar a sua imagem, analisar seu histograma e rapidinho a gente faz esse primeiro ajuste.